Cristo firme permanecerás, e a paz após. Fundamentação, base teológica, racional e cultural. Número 1. A contracultura cristã. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12, versos 1 e 2. O verdadeiro cristianismo funciona como um catalisador de condutas inapropriadas para transformá-las em algo moral e eticamente recomendável para o bem da sociedade. Por isso, Paulo fala em ser transformado pela renovação da mente. Entretanto, no Brasil, muitas denominações perderam as características principais do Evangelho, ensinando preceitos de homens. Não transmitem mais a contracultura do Evangelho, ensinando ao povo, muitas vezes, apenas uma subcultura, ou seja, adaptam a cultura do mundo à igreja e, com isso, cometem adultério espiritual, mistura do sagrado com o profano. Paulo, por tal razão, recomenda que apresentemos nosso corpo em sacrifício agradável a Deus. Assim, havendo a transformação da mente, conforme Romanos 12, versos 1 e 2, o cristão progredirá naturalmente para a apresentação do corpo santificado. A Bíblia corrobora com a santificação integral, mente e corpo, como está escrito, que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente, que todo o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam preservados irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses 5:23, NVI. Número 2. Princípios teológicos. O cristianismo nos ensina princípios que são insuperáveis, os quais estão espalhados em toda a Bíblia, e por isso, independentemente da cultura, do lugar em que a semente do Evangelho floresce, ou da fase histórica, devem ser observados e defendidos. Simplicidade. Está escrito: portanto, sejam simples como as pombas. Mateus 10:16. O modelo de Jesus para a sua igreja é que ela seja simples como as pombas. Que comparação extraordinária! As pombas são belas, elegantes e, ao mesmo tempo, extremamente simples. Isso envolve tanto a maneira de pensar, sem malícia, bem como em relação à apresentação do corpo. O uso exagerado de maquiagem, por exemplo, ou qualquer tipo de ostentação atenta contra a simplicidade do cristianismo. O exterior do homem e da mulher cristãos deve apresentar, ao mesmo tempo, beleza, elegância e simplicidade, como as pombas, que lembram a pureza, símbolo do Espírito Santo. Foi a simplicidade de Esther que chamou a atenção do rei Assuero e de todos que haviam, conforme está escrito. Chegando, pois, a vez de Esther, filha de Abiail, tio de Mardoqueu, que a tomara por sua filha, para ir ao rei, coisa nenhuma pediu, senão o que disse Hegai, camareiro do rei, guarda das mulheres. E alcança Esther graça aos olhos de todos quantos haviam. Esther 2, verso 15. Esther poderia usar as vestes mais provocativas, os adornos mais chamativos e a maquiagem mais intensa. Mas ela não pediu nada. Preferiu ser simples e obediente, seguindo o conselho de Hegai. O princípio da simplicidade trará bênção sempre que for observado em qualquer tempo e lugar. Como foi com Esther, também o será com a igreja do século XXI. Alcançará graça aos olhos de todos e alegrará o coração do noivo. Prudência. Jesus também mandou ser prudente como as serpentes, Mateus 10,16, e Paulo recomendou: abstendo-vos de toda a aparência do mal, 1 Tessalonicenses 5,22. A prudência, segundo o dicionário, é a virtude que faz prever e procura evitar as inconveniências e os perigos. Indica, portanto, cautela, precaução, sensatez. Esse princípio é encontrado, igualmente, em todas as Escrituras. Eva foi passear perto da árvore proibida e pecou. Diná, filha de Jacó, foi passear para ver as filhas da terra. Gênesis 34, verso 1, e, por isso, foi violentada. No Novo Testamento, vê-se Pedro falando sem prudência, e Jesus imediatamente o repreendeu, dizendo que ele o negaria. A imprudência sempre trará prejuízos.
Assim, pergunta-se: seria prudente a um crente ir a um jogo de futebol ou assistir a uma sessão de cinema? Estaria se afastando da aparência do mal ou buscando a aparência do mal? É notório que, nos ambientes de diversão mundana, as obras da carne são o ponto alto dessas celebrações. O Espírito sempre nos trará um direcionamento diferenciado para evitar inconveniências e perigos espirituais. Está escrito: o avisado vê o mal e esconde-se, Provérbios 27:12, e como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Salmo 1, verso 1, NVI. Discrição. Jesus mandou orar no quarto com a porta fechada, dar esmolas sem sair tocando trombeta. Esse princípio da discrição atinge toda a vida do cristão, desde a forma de se comunicar, de se vestir, de enfrentar embates do cotidiano, etc. Quando a Bíblia recomenda, por exemplo, que não seja o adorno da esposa, o que é exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário, seja, porém, o homem interior do coração, unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Pois assim também, que a si mesmas se ataviaram outrora as santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas ao seu próprio marido. 1 Pedro capítulo 3, versos 3 a 5, está trazendo o princípio da discrição. Importante perceber que, mais que uma questão localizada para a sociedade daquela época, Pedro apresenta um padrão que, independente do tempo e espaço, tem grande valor diante de Deus. No Antigo Testamento, o proverbista Salomão dizia: como um anel de ouro em focinho de porco, assim a mulher bonita, mas indiscreta. Provérbios 11, 22, NVI. Jesus era discreto, que foi preciso um beijo para identificá-lo para os que o prendiam. Devemos seguir o exemplo do Mestre. Santidade. A palavra santidade, na Bíblia, traz o sentido de separação do mundo. Esse princípio encontra-se, igualmente, em toda a Bíblia. Sempre que o povo de Deus se misturou com as práticas dos povos pagãos, havia prejuízo. No Novo Testamento, a recomendação de Deus permanece a mesma. Por exemplo, os estilistas criam um novo estilo, uma nova tendência, uma moda. Mas como o cristão deve ser separado, isto é, santo, ele não seguirá esse padrão, mas permanecerá com o modelo da Bíblia. Temos liberdade, é verdade, mas a Bíblia diz que não devemos usar nossa liberdade como capa para a malícia, mas viver como os servos de Deus. 1 Pedro 2,16. O estímulo ou a concordância que as pessoas usem roupas provocantes, tais como calças compridas, bermudas, shorts, saias curtas e minissaia, vestidos ou blusas sem mangas, roupas transparentes, decotes exagerados, mini-blusas, vestidos ou saias coladas ao corpo, não estaria estimulando o pecado da lascívia? Quem isso comete não herdará o reino de Deus. Assim diz a palavra de Deus: vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. 1 Coríntios 6, verso 20. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos? 1 Coríntios 6, 19. Está escrito que devemos odiar até a roupa manchada da carne. Judas, versículo 23. Vestes indecentes profanam a casa de Deus, o santuário do Senhor, que é o nosso corpo. Por causa de tudo isso, está escrito, da mesma sorte, que as mulheres, em traje decente, isto é, santidade, se ataviem com modéstia, ou seja, discrição, e bom senso, que é prudência, não com cabeleira frisada, e com ouro ou pérolas, ou vestuário dispendioso, simplicidade, porém com boas obras. 1 Timóteo 2, versos 9 e 10. A Bíblia é muito clara quando afirma que desde o princípio Deus fez distinção entre os sexos. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Gênesis 1, 27. Significa dizer que o homem e a mulher, além das diferenças anatômicas, possuem várias outras diferenças psicológicas, emocionais e de raciocínio.
Está comprovado cientificamente que os cérebros dos homens e das mulheres processam a linguagem, as informações, as emoções de maneiras diferenciadas. Foi o Deus Criador quem os fez assim. Nos dias atuais, porém, o mundo tem trazido a ideia das coisas unissex. Fala-se em corte de cabelo unissex, roupas unissex. Isso é definido em cada tradição. Exemplo: na Escócia, os homens usam saia. E tem-se chegado até a famigerada ideologia de gêneros que defende o ser humano como alguém unissex. Como se vê, o mundo quer misturar, nas diversas culturas, as distinções que Deus estabeleceu, mas o princípio da santidade deve nortear, com discernimento e equilíbrio, as escolhas de todos os cristãos. Essa distinção entre os sexos deve ser ampla, desde os cabelos, roupas, até as ideologias que se defendem, para atendermos ao princípio da santidade. Por causa disso, é que Deus determinou que a mulher não usará roupa de homem, nem o homem roupa de mulher, pois quem faz tal coisa é abominável ao Senhor teu Deus. Deuteronômio 22, verso 5. Paulo, quando escreve à igreja, também fala sobre o cabelo do homem e da mulher, a atuação ministerial, a posição da família, dentre outros aspectos distintivos. Obediência. O princípio da obediência está presente desde o Gênesis ao Apocalipse. Deus sempre quis que o seu povo fosse obediente aos princípios estabelecidos na sua palavra e na própria lei da natureza, que está no coração de todo homem. Está escrito: se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, o seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos que hoje lhes dou, o Senhor, o seu Deus, os colocará muito acima de todas as nações da terra. Todas estas bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão, se vocês obedecerem ao Senhor, ao seu Deus. Deuteronômio 28, versos 1 e 2, NVI. O princípio da obediência também, como não poderia deixar de ser, faz as pessoas serem submissas aos ministros vocacionados pelo Senhor. No tempo de Moisés, número 16, houve uma rebelião em que Coré, Datã e Abirão levantaram-se contra a obra de Deus. Depois da morte dos rebeldes, o povo também questionou a autoridade sacerdotal sobre eles. Diante disso, Deus fez a vara de Arão florescer, número 17, para que o povo soubesse a quem deveria obedecer, no caso, a Arão e a seus descendentes. Isso foi tão importante que Deus determinou que a vara de Arão fosse colocada dentro da Arca da Aliança para demonstrar que, por intermédio do ministério araônico, a mensagem de Deus chegaria ao povo e que eles fossem obedientes. Como naquele tempo, a situação atual é igualmente bastante complicada, pois, como disse A.W. Tozer, nunca houve um período em que a adoração espiritual tenha sido reduzida a um nível tão baixo. Em muitos lugares, a igreja perdeu totalmente a noção do que seja adoração. Como tudo isso, outro não poderia ser o resultado. Igrejas cheias de pessoas vazias de Deus, ausência de manifestação dos dons do Espírito, porque são poucos os que produzem fruto digno de arrependimento. Portanto, devemos obedecer a Deus e aos pastores vocacionados por Ele, pois assim diz o Senhor: obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas. Hebreus 13:17, parte A. Número 3. O exemplo dos Recabitas. Houve um homem que lutou ao lado do rei Jeú contra a idolatria do reino do norte, cujo nome era Jonadab. 2 Reis 10, verso 15. Ele deixou para sua família, denominada de Recabitas, 3 regras básicas que foram atendidas por seus descendentes: que eles não bebessem vinho, morassem em tendas e não se dedicassem à agricultura. Jeremias 35, versos 6 a 8. Eles não questionaram, mas simplesmente obedeceram. Que feito notável! Eles entenderam que a atender ao princípio da autoridade e submissão seria uma fonte de bênçãos, pois haveria um futuro brilhante para quem não fosse rebelde. Eles estavam certos. O obediente nunca perde. Os Recabitas, cerca de 200 anos depois, continuavam seguindo aquelas tradições. Diante disso, Deus usou o exemplo deles para falar ao povo de Israel sobre a importância da obediência e, em consequência da fidelidade deles, fez-lhes excelentes promessas sobre o futuro. Jeremias 35, versos 18 e 19, as quais foram cumpridas, conforme informa R.N. Champlin. Sobrevivência dos Recabitas.
o Senhor prometeu que, devido à obediência dos recabitas, nunca lhes faltariam representantes nas gerações sucessivas. Jeremias 35:19. O cumprimento dessa promessa se verifica das seguintes maneiras. 1. O título do Salmo 71 na 70, dos filhos de Jonadab e dos primeiros cativos. Número 2. Uma referência a Malquias, que reparou a porta do monturo, quando da restauração de Jerusalém, sob Neemias, Neemias 3,14. 3. Uma tradição judaica no sentido de que as filhas deles se casaram com sacerdotes. 4. Uma duvidosa afirmativa de Egesipo de que um sacerdote recabita protestou contra o martírio de Tiago. Eusébio, História 11, 231. 5. Uma declaração no Talmude de que os recabitas tinham um dia especial, o 7º do mês de Ab. 6. Até hoje, existiriam professos descendentes da seita no Iraque e no Iêmen. Os recabitas decidiram manter sua identidade familiar calcada em tradições por séculos, e o Senhor Deus, por isso, com visto, fez-lhe referências elogiosas e proveu-lhes um futuro abençoado. Deus nunca se esquece daqueles que, como os recabitas, decidem obedecer. Número 4. Um pouco da história da igreja. O apóstolo Paulo, João, Pedro, bem como Tiago e Judas, irmãos do Senhor, em suas epístolas trouxeram algumas recomendações à igreja que não são mandamentos do Senhor, mas regras do bem viver, calcadas no discernimento espiritual, na ética e também na tradição da igreja. Paulo, por exemplo, ao escrever aos Coríntios, fez várias recomendações do seu próprio entendimento, como está escrito: Ora, quanto às virgens, não tenho mandamento do Senhor. Dou, porém, o meu parecer, como quem tem alcançado misericórdia do Senhor para ser fiel. E digo isto para proveito vosso, não para vos enlaçar, mas para o que é decente e conveniente, para vos unirdes ao Senhor sem distração alguma. Será, porém, mais bem-aventurada se ficar assim, segundo o meu parecer, e também eu cuido que tenho o Espírito de Deus. 1 Coríntios capítulo 7, versos 25, 35 e 40. Como se observa, o apóstolo dos gentios, com base na decência aqui definida pelos princípios da santidade, discrição e prudência, e no discernimento espiritual, atendendo ao que é conveniente, não deixou a igreja sem respostas, à vontade para decidir como quisessem, como se fazia no tempo dos juízes de Israel, mas apresentou regras importantes que possuíam autoridade espiritual igual às demais escrituras, pois ele concluiu: cuido que tenho o Espírito de Deus. No mesmo sentido, Eusébio de Cesareia, 263 a 340 d.C., conta que o apóstolo João, certa vez, entrou no lugar para tomar banho e, ao saber que naquele mesmo lugar estava um certo cristão chamado Cerinto, que pregara uma doutrina de que Cristo tinha o reino terreno, saltou do lugar em que estava e saiu correndo pela porta, dizendo: fujamos para que o banho não caia sobre nós, já que Cerinto, aquele inimigo da verdade, está lá dentro. O mesmo Eusébio afirmou que os apóstolos e discípulos do Senhor nem sequer conversavam com as pessoas que, dizendo-se cristãos, traziam doutrinas equivocadas. Não consta que houvesse oposição a essas ordenanças pastorais, 1 Coríntios 11, 34, parte B, pois mesmo que não contivessem qualquer arrimo nos mandamentos morais, porém serviam para delimitar a total intolerância apostólica com condutas que feriam a integridade do corpo de Cristo. Eusébio de Cesareia narra ainda um episódio interessante da vida institucional da igreja dos primeiros séculos. Depois de um acalorado debate, o bispo de Roma fez um decreto informando que o dia do encerramento do jejum pascual não deveria ser celebrado em nenhum outro dia, senão no domingo. Ocorre, todavia, que os bispos da Ásia resolveram não obedecer a essa determinação e, por isso, o bispo da igreja em Roma desligou as igrejas da Ásia, juntamente com as igrejas adjacentes, considerando-as heterodoxas. Ademais, excluiu da comunhão todos os irmãos que se congregavam naquelas igrejas, considerando-os desviados. Irineu, um dos mestres da igreja, porém, conquanto acreditar que o jejum pascual deveria realmente se encerrar no domingo, admoestou ao bispo de Roma para não cortar a comunhão das igrejas da Ásia, pois elas estavam apenas observando a tradição de um costume antigo.
Irineu, com boa argumentação racional e espiritual, fez lembrar que seguir uma tradição cristã, mais que uma possibilidade, seria uma necessidade das igrejas da Ásia e, por isso, elas não deveriam ser sancionadas. Desses fatos narrados, extrai-se que os apóstolos sempre estabeleceram tradições, usos e costumes que deveriam ser atendidos pelo povo de Deus. Tudo isso, como dizia Paulo, para proveito vosso, para o que é decente e conveniente. E também eu cuido que tem o Espírito de Deus.